Agora, Carlos, por exemplo, em relação à psicanálise, como é que se mensura, essa é uma dúvida que eu tenho, como é que se mensura a eficiência de um tratamento que não se propõe a curar, né, a acabar com uma gripe, por exemplo, ou a extirpar uma doença, né? Na psicanálise se propõe a ajudar o paciente a conduzir de maneira mais saudável a própria existência, a própria vida, né? Inclusive com o próprio paciente buscando dentro dele essas respostas, e não o terapeuta apontando respostas. A minha dúvida é quais são os critérios para se afirmar que essa abordagem funciona ou não funciona? E eu acho que eu diria mais se eventualmente por que ela faria mal, talvez. Então, a psicanálise, ela tem... primeiro, quando a gente fala em psicanálise, a gente não está falando de todo tipo de psicoterapia, de tratamento pela fala, em que o tratamento vai acontecendo a partir de um diálogo entre terapeuta e paciente. Psicanálise se refere a um subgrupo muito específico dessas terapias, que são aquelas inspiradas nos trabalhos originais de Sigmund Freud, né, no fim do século XIX, início do século XX, etc. Esses trabalhos originais de Freud, eles têm muitos problemas que foram sendo descobertos ao longo do século XX, na verdade, à medida que os arquivos de Freud, de parentes, de pessoas próximas dele, foram sendo postos à disposição de historiadores. Hoje em dia a gente sabe que a teoria construída por Freud, que ele diz que ele construiu a partir dos casos concretos que ele tratou, etc., as descrições que ele publicou desses casos eram muitas vezes falsificadas, ele mentiu muito na descrição para forçar o caso a se encaixar na teoria dele, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Então, quer dizer, toda a teoria em que as psicoterapias psicanalíticas se baseiam é extremamente duvidosa, porque ela é baseada numa base falsa, numa base fictícia. E o que a gente sabe, e existem estudos razoavelmente sofisticados de comparação entre psicoterapias, até em termos do bem-estar do paciente depois de um período de terapia, comparando terapias que seguem uma determinada linha teórica, por exemplo, uma linha psicanalítica e uma outra linha teórica, uma linha cognitivo-comportamental, etc., é que a linha psicanalítica ela não produz benefícios, de novo, superiores ao placebo, superiores ao que você poderia esperar simplesmente de uma conversa com um cara legal, com uma pessoa que está ali para te entender, para te ouvir. Quer dizer, porque assim, uma psicoterapia ela tem dois componentes. Ela tem a pessoa do terapeuta e a base teórica, as ferramentas que ele vai usar para tentar te ajudar. E ele tira essas ferramentas, essa base teórica do que ele estudou, da linha que ele segue, etc. O que a gente sabe é que quando se trata das terapias de base psicanalítica, quando existe benefício, mais de 90% do benefício pode ser atribuído ao terapeuta e não à ferramenta teórica. É a qualidade da pessoa com quem você está conversando, não a qualidade dos instrumentos que ele traz para a terapia. Em resumo, a partir da obra, Carlos, para você que está ligando o rádio agora, estamos aqui no espaço do Timeline com Carlos Orsi falando sobre o livro Que Bobagem, que ele escreveu junto com a esposa, a microbiologista Natália Pasternak, e que versa sobre um aspecto crítico a algumas terapias que são muito populares, inclusive aí pelo público brasileiro, como a acupuntura, a psicanálise, a homeopatia. Vocês recomendam que as pessoas não se submetam a essas terapias, Carlos? Essa é a ideia do livro? A ideia do livro é dar às pessoas informação necessária para elas poderem tomar decisões bem informadas. Quer dizer, você pergunta se eu faria homeopatia, se eu me submeteria a um tratamento psicanalítico, eu digo, eu pessoalmente não. E eu imagino que a Natália também não. Mas eu acho que o principal objetivo do livro é que as pessoas, quando elas ouvem falar sobre esses temas, essas terapias, na cultura brasileira, elas só ouvem o ponto de vista de quem está vendendo a terapia. E dos clientes satisfeitos, né, dos clientes felizes. Mas existe um outro lado, que é o lado da avaliação científica dessas terapias, da eficácia, da solidez das bases teóricas, etc., que fica restrito ao pequeno grupo de acadêmicos, de especialistas, de estudiosos. A gente quis trazer esse outro lado para as mãos do público. Uhum. Então, a decisão que a pessoa vai tomar
depois que ela lê o nosso livro, ponderar os nossos argumentos, checar as nossas fontes, é uma decisão dela e a gente respeita, né? No caso, brasileiros maiores de idade podem fazer o que acharem melhor com suas vidas, etc. Mas a gente acha que é necessário que as pessoas tenham acesso a esse ponto de vista, que é o ponto de vista de quem não tem o interesse em promover a terapia, que seja uma visão mais centrada em fatos.